Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçada quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, pois não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra o martírio de João Batista, que se deu com essa narração do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. Eu fico impressionado com esse fato, porque o martírio de João Batista foi comemorado. O martírio de João Batista aconteceu dentro de uma comemoração de aniversário de vida. Ao mesmo tempo que Herodes estava comemorando o seu aniversário natalício, no meio da festa, ele, amando de uma mulher, ele manda matar João Batista e trazer a cabeça dele num prato, numa bandeja. Imagine você estando ali num aniversário e de repente chega a cabeça de uma pessoa que foi decapitada e ali entra a pessoa trazendo a cabeça do outro. Meu Deus, eu fico pensando como
os convidados devem ter ficado diante daquela situação. Mas, enfim, foi assim que aconteceu. Toda esta trama. Primeiramente, João Batista, que era tido como um santo, como um homem de Deus. João Batista, que preparou a primeira vinda de Jesus, de uma humildade muito grande, um homem penitente, desapegado de todas as coisas. Foi ele que apontou Jesus, tanto para os seus discípulos como para as pessoas que estavam ali em volta. Ele batizou Jesus. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo que desceu em forma de pomba. E ele ouviu a voz do Pai: este é meu filho bem amado e nele eu pus todo o meu querer. Ele era primo de Jesus. E diante de toda essa situação, ele tinha um desejo muito grande de preparar as pessoas para receberem Jesus Cristo. E no coração de João Batista estava assim: a verdade precisava ser dita, porque a verdade liberta, a verdade salva. Então ele não estava nem preocupado com a vida dele em si. Ele estava preocupado com os outros que precisavam se salvar. Esse foi João Batista. E agora ele se depara com essa situação de querer salvar Herodes, de querer salvar Herodíades e a sua filha. Então, veja que situação. Herodes vivendo uma situação de adultério junto com Herodíades. Herodíades era casada com o irmão de Herodes. Olha, vocês estão vendo que situação? Não foi nenhuma situação de adultério com uma pessoa distante, mas foi com o irmão de Herodes. Então ele traiu o irmão nesta situação de adultério. Herodíades, que estava envolvida no adultério, traiu o esposo dela, que era o irmão do homem que ela estava saindo. E a filha dela, envolvida também na situação, porque a própria filha permitia então que a mãe adulterasse. Vocês estão entendendo que confusão, que ação? Isso é uma ação diabólica. E aí, por causa dela não querer sair da situação que ela estava, ela odiava João Batista. Era para ela, diante do discurso de João Batista, quando João Batista dizia: Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Era para, nesse momento, todos os três agirem diante da consciência que dizia: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Então era para Herodes dizer assim: realmente eu tenho que sair desta situação. Era para Herodíades dizer também: eu não posso ficar com o irmão do meu esposo.
E era para sua filha dizer também: mamãe, a senhora não pode ficar com Herodes, que era o tio dela. Dá para entender, meus irmãos? Que situação. Então quer dizer que a filha apoiava a mãe que estava vivendo com o tio dela. Porque uma vez que Herodes era irmão de Filipe, então ele era tio da filha de Herodíades. Era para eles terem dito: vamos sair desta situação, mas quiseram permanecer. Aí a mãe, na oportunidade que teve, quando a filha dança e Herodes faz aquele juramento, aí pergunta para a mãe o que eu devo pedir. Quero a cabeça de João Batista. Era para a filha de Herodíades dizer: mãe, isso não. Aqui diz que imediatamente ela foi e falou. E Herodes, aqui diz que ele não teve outra alternativa, porque diante do juramento que ele fez perante ali a corte que estava ali com ele, mandou matar. E aí vem a cabeça de João Batista. João Batista morreu pela verdade. Isso precisa ficar bem claro na nossa vida. João Batista morreu pela verdade. João Batista morreu porque queria salvar Herodes, Herodíades e a sua filha. E que mostra Herodíades com ódio. Porque ela sabia que ela estava errada. Todos os três sabiam que estavam errados, mas quiseram permanecer no erro. Esse ódio de Herodíades para com João Batista é o mesmo ódio de Satanás para com Jesus e para com a igreja. E ele, o que é que ele faz? Ele coloca este ódio no coração daqueles que livremente, e isso é importante saber, aqueles que livremente querem permanecer no pecado e não querem mudar de vida, e aí eles perseguem os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguindo Jesus, vão perseguir a igreja. Lembremos do que Jesus falou para Saulo, quando Saulo estava querendo matar todos os cristãos. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não compreendeu, né? Como é que eu estou te perseguindo? Está te perseguindo através da minha igreja, através dos meus membros, querendo matar a todos. Então, quando há uma perseguição aos cristãos, é uma perseguição a nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se persegue nosso Senhor Jesus Cristo, se persegue os cristãos. Entenderam a lógica? Por isso que Jesus disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se odiaram a mim, vão odiar vocês também. A Igreja Católica vive nesta situação. Os pagãos, os que não querem aceitar Jesus, têm um ódio mortal de Jesus, e este ódio mortal de Jesus, ele acontece na perseguição aos cristãos. Foi isso que aconteceu na história da Igreja
É isso que acontece ainda na história da igreja e é isso que vai acontecer na história da igreja até o dia que Jesus voltar. A perseguição à Igreja Católica só vai terminar com a segunda vinda de Jesus na sua glória. Enquanto Jesus não vier, a igreja será perseguida. Mas será perseguida por quê? Porque a igreja quer salvar. Mas aqueles que não querem a salvação por meio de Jesus Cristo, porque querem continuar no erro, eles vão odiar os católicos. E odiando os católicos, eles vão perseguir e vão matar. E aí, só existirá duas alternativas. Ou a fidelidade até a morte por parte de nós, ou a apostasia. Lembremos que Jesus falou que nos finais dos tempos, uma das características que nós iríamos saber dos finais dos tempos, porque nós também não sabemos o dia e nem a hora que isso vai acontecer, é que a igreja iria ser perseguida e viria a apostasia. E infelizmente hoje nós vemos isso. Muitos católicos. E quando eu falo católicos, eu estou dizendo nós cristãos da Igreja Católica, desde a hierarquia, passando pelas autoridades até os fiéis, negando as verdades da igreja e odiando aqueles que vivem a verdade. E aí uma perseguição interna, fruto também de uma perseguição externa. Compreenderam? E resta a nós pedirmos a graça da fidelidade. Esta graça que João Batista se agarrou e se apoiou ao ponto de dar a vida por amor à verdade, ao ponto de dar a vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo diante dessa questão que ele teve que passar, de ter que dizer Herodes. E olha, ele falou para uma autoridade, Herodes. Ele teve que dizer para Herodes, Herodes, você está com a mulher do teu irmão e isso não é permitido, Herodes. Ele não teve medo. E aí as autoridades, ele que era a autoridade, ele sabia que João Batista era um homem sábio, um homem justo e um homem santo. Mesmo assim, levado pela sedução daquela mulher, Herodíades, que influenciou a filha, acabou mandando matá-lo. Tempos difíceis a igreja passará, mas tenham consciência disso. Esses tempos difíceis foi no passado, já começou por Jesus Cristo, depois pelos apóstolos, e aí os fiéis. Esses tempos difíceis do presente e os tempos difíceis do futuro. Ninguém pense que a igreja vai passar por tempo de paz. Vai ser sempre essa perseguição. Pode ser que em algum momento tenha, agora daqui para frente, né? Eu estou falando daqui para frente. No passado a igreja teve paz, mas daqui para frente eu não sei se nós teremos paz. Como dizia São Paulo, o Espírito Santo, ele dizia,
O Espírito Santo vai me dizendo que o que me espera lá na frente são cadeias e prisões. E isso nós vamos notando que o que se espera agora na frente, de agora em diante, cada vez mais, é prisão, cadeias, prisões, mortes, perseguições aos cristãos. É isso que nos espera. E nós precisamos nos apoiar na Eucaristia. Aqui, quando eu falo Eucaristia, eu estou falando da Santa Missa, da participação na Santa Missa, na fidelidade aos sacramentos, na fidelidade aos mandamentos da lei de Deus, na fidelidade aos ensinamentos da Igreja. Nós precisaremos contar com a intercessão dos santos, começando lá pela Virgem Maria e todos os outros santos, os arcanjos, os querubins, as virtudes, as potestades. Precisaremos contar com a intercessão deles e com a graça da fidelidade, de pedir fidelidade aos cristãos, perseguidos agora por causa da verdade, e os que serão perseguidos no futuro, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não esperemos paz, esperemos perseguição. E aqui, sabendo o seguinte, a perseguição virá por dentro da própria igreja e virá pelo lado de fora, pelos pagãos e pelos cristãos. Aqueles cristãos que, levados pela mentira de Satanás e querendo não ser fiel a Deus mais, porque eles vão internamente, eles vão negar os dogmas da igreja, os ensinamentos da igreja. Esses católicos que acham que tudo é permitido e aquilo que é próprio da igreja, da tradição da igreja, eles vão querer tirar. E por isso vão dizer que aqueles que querem seguir e serem fiéis, eles vão dizer que são alienados, que Deus mudou os conceitos, que a igreja mudou os conceitos, e a igreja não mudou os conceitos, a igreja não vai mudar os dogmas serão sempre os dogmas, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Então eles vão odiar aqueles que são fiéis. E diante desse ódio, vai se fazer o que fizeram com Jesus. Da mesma forma que entregaram Jesus, vão entregar os fiéis. E isso, tudo que eu estou falando, está baseado no que Jesus falou. Quando ele fala na questão da perseguição. Não tem nada de novidade, meus irmãos. Não tem nada de novidade. É apenas o que Jesus falou. A apostasia, a perseguição, a prisão, morte dos cristãos. Morte daqueles que serão fiéis. Por isso, há uma necessidade muito grande de nós pedirmos a Deus a graça da fidelidade. Porque até o martírio é uma graça. Porque quando nós olhamos lá no passado, nós vamos ver também que no início da igreja, quando a igreja foi perseguida pelos imperadores, muitos cristãos arrefeceram no momento. Com medo, acabaram negando nosso Senhor. Mas muitos também foram fiéis. E nos apoiando hoje no martírio de João Batista, peçamos a Deus a graça da nossa fidelidade. Nos apoiemos.
Peçamos a Nossa Senhora que ela interceda por nós. E claro, ela já intercede, mas será preciso que nós também cooperemos com a graça de Deus. João Batista foi morto pela verdade. Os católicos serão mortos pela verdade. Quem vive a mentira vai matar e vai perseguir e vai ter o apoio de Satanás, aqueles que negam as verdades de nosso Senhor e que estão dentro da igreja. Eles terão o apoio de Satanás e terão o apoio das autoridades civis e eles vão perseguir os que são fiéis, os que estão na verdade e vão entregar. E para nós, terminando, só nos restará, e graças a Deus, né? Esse restará o apoio de nosso Deus. Morreremos sim, como os mártires, mas fiéis a nosso Deus. E teremos como recompensa a vida eterna e a visão beatífica diante de Deus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.